nós tivemos uma medida provisória lançada pelo governo, em que se isenta aí de qualquer responsabilidade os agentes públicos por combate ao coronavírus, né? Já há um questionamento jurídico em relação a isso, inclusive a manifestação do presidente do TCU, José Múcio Monteiro, e nós vamos falar sobre essa situação agora, também com Irapuan Santana, que é jurista, mestre em Direito Processual. Doutor Irapuan, boa tarde. Boa tarde, Denise, tudo bem? Eu gostaria de saber a sua avaliação em relação a essa medida, se o senhor acha que pode trazer implicações mesmo negativas, como alerta o TCU. Então, na verdade, essa medida provisória, ela traz uma reprodução de uma lei que já está em vigor desde 2018, né, que fez ali uma modificação na lei de introdução às normas do direito brasileiro. Lá no artigo 28 dessa lei, coloca exatamente isso, que os agentes públicos eles irão responder apenas por erro grosseiro ou mediante dolo, né? E, além disso, existe uma jurisprudência muito pacífica no Superior Tribunal de Justiça nesse mesmo sentido, né? Então, na verdade, parece que, ao editar essa medida provisória, ela serviu meio que para dar um grau a mais de segurança aos agentes públicos, mas que, na verdade, essa medida provisória ela não tem ali uma modificação do quadro jurídico em que nós estamos vivendo hoje em dia. E o texto define como grosseiro o erro manifesto, evidente e inexcusável praticado com culpa grave, caracterizado por ação ou omissão com elevado grau de negligência, imprudência ou imperícia. Isso não pode levar a uma certa leniência com relação à responsabilidade? Na verdade, como eu disse anteriormente, a grande questão na verdade, a comunidade jurídica foi pega de surpresa de ter havido uma grande manifestação em torno dessa medida provisória, exatamente porque já existia isso aí desde 2018, né? E não existe dentro do órgão que é aquele que é competente para julgar isso, que é o STJ, não existe um grande problema com relação a essa questão, né? Então, no caso, o que se espera é que, na verdade, exista uma discussão com relação a se seria necessário, de fato, haver uma medida provisória ou não, visto que já existe lei regulando essa relação jurídica do agente público com o particular. A questão é que a CMP está relacionada diretamente a ações que possam ser tomadas no combate à pandemia. Então, a gente sabe que tem algumas exceções agora em termos de atuação do poder público, do setor público, em função de efeitos econômicos e no combate mesmo à doença. Então, talvez seja para detalhar a responsabilidade ou culpabilidade nesses casos, né? Sim, e aí seria dar meio que uma maior segurança aos agentes públicos que estão tratando disso. Como eu falei, o STJ ele tem utilizado muito isso para a questão da improbidade administrativa, né, lá na lei, no seu artigo 10. Então, na verdade, o que eu acho que deve ser bem deixado claro é que essa questão, apesar de ter sido uma ideia para se colocar especificamente para o Covid-19, para o tratamento, né, do Covid-19, dessa época de pandemia, na verdade, essa condição ela já existe aí, já tem uns 2 anos, né, e nunca houve polêmica a respeito disso. O que existe também, e aí a gente tem que observar, é que isso está se falando especificamente com relação à responsabilidade pessoal do agente público, mas, de qualquer forma, havendo um nexo de causalidade, o particular ele pode ingressar com uma ação contra o Estado,
né? E aí você tem uma responsabilidade objetiva do Estado. A colocação do TCU é principalmente em relação à atuação do ponto de vista econômico, né, que eu falava dessas exceções que se tem, a liberação maior de recursos, e isso poderia levar a gastos desnecessários, estimulando a irresponsabilidade, né, a má intenção também em alguns casos. Então é o alerta mais do ponto de vista, inclusive, financeiro. Sim, mas aí que está. Quando se configura a má-fé, isso aí está dentro do dolo, que entra nessa questão tanto da MP quanto na lei de introdução às normas brasileiras de direito brasileiro, né? Então, havendo a má-fé, existe o dolo específico de se causar o prejuízo, e aí isso com certeza é reparado tanto pelo TCU quanto pelo STJ. Bom, a MP, né, foi editada um dia depois do plenário do TCU, por decisão unânime, ter apertado os controles do auxílio emergencial de R$600, depois que foram encontradas irregularidades na concessão do benefício voltado para mais vulneráveis e informais, a militares pensionistas anistiados. O TCU abriu auditoria, cobrou providência do Ministério da Defesa, do Ministério da Cidadania e da Economia, e exigiu ressarcimento e mandou o governo publicar a lista. Então é um dos casos em que se teme que haja aplicação, né, que pode ter cometido erro na solicitação desse benefício. O presidente ainda falou que pode ter sido equívoco daqueles que estão temporariamente prestando serviço e queriam contar com esses recursos. O senhor não vê essa possibilidade de uma vinculação a esse caso mais específico? Esse caso específico eu entendo que seria um erro grosseiro, né? E aí isso seria passível de punição do agente público, né? Eu acho que essa grande preocupação ela é extremamente legítima, mas ela está coberta aí tanto pela MP quanto pela lei de introdução às normas de direito brasileiro. Inclusive a lista de todo mundo que recebeu já foi solicitada, né, com nomes e CPF, para que haja uma comparação, uma confrontação aí dos dados e da condição de vida de cada um deles, para que não haja uma categoria ou pessoas tentando aproveitar nessa liberação agora de recursos que é tão necessária para uma fatia imensa da população. Com certeza, e aí a gente tem, de um lado, pessoas que não estão precisando e do outro lado, pessoas que estão precisando e ainda estão em análise, né? Então, isso com certeza aí é preciso o TCU continuar com o seu trabalho de fiscalização do Executivo, como vem fazendo muito bem. Conversamos aqui com Irapuan Santana, que é jurista e mestre em Direito Processual. Doutor Irapuan, muito obrigado, uma boa tarde. Eu que agradeço, Denise. Boa tarde.